Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma lição. Nós vamos estar tratando nessa lição agora, número 4, tá? Vai falar sobre o apostolado, a vocação e o apostolado, o apóstolo Paulo. Recapitulando da lição passada, que esse homem foi alcançado pela essa graça maravilhosa, ao qual ele, em todas as suas cartas, nós vamos ver ele dando muita ênfase sobre isso, falando sobre o seu chamado, falando sobre essa graça que o alcançou, dando testemunho de quem ele era e do que a graça fez na vida dele. Um homem que foi transportado das trevas para a luz, ao qual o Senhor o capacitou dentro disso. Nós vemos que coisa maravilhosa é o que a graça de Deus faz na vida de um homem, de uma pessoa, ao qual Deus tem um propósito. E assim foi na vida do apóstolo Paulo, tá bom? E nós vamos estar estudando sobre isso, falando sobre essa vocação e esse apostolado dele. O texto áureo dessa lição vai estar abordando, falando Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Olha que coisa linda. E esse próprio texto, Paulo ele vai relatar. Paulo ele é chamado pela vontade de Deus. Em outros textos, em outras cartas, sempre no início você vai vendo ele falar. Eu, Paulo, chamado, convocado, escolhido, tudo pela vontade soberana e gloriosa do Senhor. E todo esse chamado, esse vocacionado, existe um propósito. Porque Deus, quando ele escolhe, Deus ele chama, Deus ele tira um homem de um lamaçal de pecado, um homem das trevas, traz para a sua presença, tudo isso é com um propósito, com uma finalidade, tá bom? De levar o seu evangelho. E assim foi na vida desse homem. Essa revista tem um ponto central dela que vai estar abordando, falando assim: Deus chama para a sua obra. Deus ele escolhe, Deus ele chama para a sua obra, tá? Para que a obra de Deus, o reino de Deus, ele possa avançar. É interessante que nós vamos ver que essa revista ela vai trazer 3 pontos importantes para que nós venhamos a prestar um pouco de atenção, que vai falar, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Qual foi o ponto de partida para que essa vocação viesse a acontecer? Tá? Nós vamos ver logo no primeiro ponto aqui, que é o chamado da presciência divina de Deus, tá? Que já de antemão, nós vamos ver isso lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele vai dar explicações sobre isso. Segundo ponto, vai também para nós enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto, que é o segundo ponto que nós vamos estar tratando. E o terceiro ponto é a vocação, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Foi quando, depois da sua conversão, ele sai, ele vai embora lá para o deserto para ter um aprendizado. Então vai ser esses assuntos que serão tratados e muito outros assuntos. Tá? Interessante que nós vemos que esse chamado, essa presciência de Deus, não foi somente na vida de Paulo. Nós vemos na vida também de Jeremias, capítulo 1, de Jeremias, versículo 5, e ali o próprio Deus vai falar para ele, né, que antes de ser formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Então Deus, ele sabendo de tudo, de todas as coisas, Deus já tinha escolhido esses homens para uma finalidade. Da mesma forma, da mesma maneira, isso é na minha vida, isso é na sua vida, é na nossa vida como igreja, como um povo. Chamados, nós fomos escolhidos pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, com uma finalidade de nós sermos embaixadores do reino de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 em diante. Tá bom? Ele vai dizer que agora que nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas passaram e eis que agora tudo se fez novo. Tudo isso nós fomos reconciliados com o Senhor. E agora nós recebemos esse ministério, essa vocação, desse chamado de reconciliar pecadores com Cristo. Através do quê? Do Evangelho. Um Evangelho de poder. Não somente de palavras,
Como nós vamos ver o apóstolo Paulo sempre falando e exortando, defendendo o seu apostolado e dizendo que ele não ia somente com palavras, mas ele ia pelo poder do Espírito. Então essa vocação e esse apostolado não era apenas de palavras persuasivas e de sabedoria humana. Nós vamos ver que havia ação do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida desse homem, Deus usou ele grandemente para efetivar igrejas, formar igrejas, pregar, ensinar, levar a sua palavra, levar o seu evangelho. E tudo isso ele mesmo se doando nesse reino, nessa obra. Olha que chamado lindo na vida de um homem. Um homem que respirava a morte, agora ele respira o quê? Vida. Palavras de vida eterna ele leva essas pessoas. E palavras com poder, que transforma, que cura. Palavras que liberta. Palavras que traz esperança. Esse é o Evangelho da graça, o Evangelho do poder, ao qual vai ser discorrido dentro dessa revista, tá bom? Que os irmãos possam buscar, meditar, tá bom? Pesquisar mais, porque tem muito mais informações, para que chegando na escola dominical possamos compartilhar, como assim o Senhor tem dado graça, sabedoria, para que nós possamos crescer totalmente juntos, crescemos na graça, crescemos no conhecimento, venhamos a ter um equilíbrio para sermos a cada dia mais produtivos no reino do Senhor. E a cada dia se doar mais e mais e mais e mais dentro desse chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor a cada dia possa trazer uma iluminação à mente, ao coração, nos despertando a cada dia mais para buscar mais e mais, mergulhando no caminho do Senhor. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus.